Começando mais um Bate-Papo Warren e hoje o nosso assunto é sucessão patrimonial. Qual a importância do planejamento da sucessão, como os instrumentos podem ajudar a proteger o patrimônio, e para falar sobre isso nós recebemos Ioran Neto, gerente de produtos financeiros, e Gabriel Nunes, especialista em seguros. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vamos começar então falando um pouco sobre planejamento. Qual é a importância de planejar estrategicamente a sucessão e como os instrumentos que a gente tem disponíveis podem ajudar a proteger o patrimônio? Então, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Quando a gente olha na Warren Investimentos, o planejamento de um cliente, a gente fala que a gente trabalha no modelo de Wealth Planning. Então, a gente olha não só a parte de rentabilidade, mas como a gente garante a continuidade dessa riqueza independente das linhas sucessórias que estão por vir. E quando a gente olha um planejamento completo, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma falsa ilusão, né, que a gente vai conseguir passar esse patrimônio sem ter uma tributação. Mas a gente sabe que nós precisamos passar por inúmeras reformas. A tributária é uma delas, já puxada desde do Guedes e sendo continuada pelo Haddad. Mas o custo ainda com o ITCMD, que é um imposto de transição causa-morte ou doação, ou seja, né, se eu receber uma doação ou passar o patrimônio que está no meu imposto de renda para um herdeiro legal, quem está recebendo esse patrimônio precisa pagar um imposto. E aqui, quando a gente faz um paralelo com economias mais maduras e sofisticadas com a nossa, e destacar os Estados Unidos, a estate tax, que é exatamente esse imposto, pode chegar a 40% do patrimônio do cliente. É claro que as faixas de isenção são muito maiores. Mas aqui no Brasil hoje o ITCMD ele é definido, regulado pela União, mas recolhido pelos estados, que podem navegar numa alíquota de 1 até 8%, aqui em Santa Catarina é 8%, tende a aumentar. Inclusive a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o projeto de lei que está pautado, já tramitando no governo, no nível federal já do governo. Bom, acho que alguns assuntos muito pertinentes já por todas essas mudanças que a gente vem sofrendo e explicando também um pouquinho sobre as estruturas que a gente utiliza de forma personalizada para os nossos clientes, né? Então, obviamente, eu, enquanto especialista de seguros, a gente tem essa solução dentro de casa, mas também outras soluções que a gente acaba encontrando aí para otimizar esse investimento do cliente, para melhorar essa parte de custos na hora do inventário, como previdência, como hoje cada vez mais aí esse assunto está latente de holdings, offshore, fundos exclusivos. Então são estruturas que a gente acaba usando e que os nossos assessores utilizam para indicar para os nossos clientes qual o melhor caminho, qual o caminho mais eficiente para gerar esse bem-estar financeiro. Falando um pouquinho sobre seguros de vida, Gabriel, quais são os tipos e como eles podem ajudar a proteger o patrimônio? Maravilha. Então, hoje, conforme eu falei, a gente trabalha de forma muito personalizada com os clientes. Então, assim como a gente fala na questão do seguro de vida para planejamento sucessório, que depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, existem outros tipos de seguro, como, por exemplo, o próprio seguro em vida, né, para profissionais que ainda estão em fase de construção, de acumulação de patrimônio, ter um produto suficiente para cobrir uma falta de renda, em razão de alguma incapacidade, de alguma eventualidade. Então, tudo isso a gente acaba entregando num planejamento financeiro. Afinal, a gente entende que o cliente vai construindo o patrimônio dele na linha do tempo e que ele precisa ter uma proteção suficiente para que esse propósito, para que essa construção seja feita de forma transparente e com sucesso, né? Então, outras soluções que a gente acaba encontrando, que daí sim mais voltado para a parte de planejamento sucessório, existem alguns seguros mais direcionados para essa faixa, exclusivamente porque seguro não entra em inventário. Então, seguro de vida é uma forma muito eficiente, financeiramente falando, e também aonde a gente consegue gerar uma alavancagem patrimonial na vida da família e desse cliente na hora da sucessão. Nós podemos agregar, né, onde a gente busca entregar realmente serviço, é na vida financeira dos nossos clientes. Né? E por mais que nós falemos aqui de seguro de vida, ele tem um aspecto físico, ninguém gosta de falar de morte, coisas do gênero, né, meio que um tabu. A gente sempre gosta de trazer a reflexão, como o Gabriel bem trouxe, dessas coberturas em vidas, que para a gente ter uma morte financeira, eu não dependo de ninguém morrer fisicamente. Né? A gente pode ter uma interrupção de renda por um período determinado de tempo, e isso afetar todo um planejamento feito a longo prazo.
Então, quando a gente olha aqui a parte de gerenciamento de risco, né, existem alguns que são inerentes apenas pelo fato de sermos humanos, mas a gente entende que é dinheiro alocado a uma taxa de juros versus um período de tempo, e a única coisa que a gente não consegue recuperar aqui é o tempo. Né? Então, caso a gente precise fazer algum tipo de resgate pontual, o seguro ele está ali exatamente para rediar em momentos que podem vir a ocorrer, você ter uma liquidez sem precisar mudar a rota dos seus investimentos. Né? Então, é igual ter o step ali no carro, né? Ninguém pretende usar, mas se precisar, se tem ali, você pode continuar a viagem. É o mesmo racional. Muito bom. E com relação à previdência privada, ela também serve como um instrumento para proteção patrimonial? Sim, é um ótimo instrumento a previdência, porque assim como o seguro, ela também não entra em inventário. Né? Então, qual que é o benefício aqui? Né? Diferente do seguro, a previdência ela não vai te entregar a alavancagem. Né? O seguro você paga um prêmio mensal, nesse primeiro pagamento você já está coberto em 100% da cobertura na maioria das seguradoras. Na previdência, você precisa constituir essa reserva. Então, ele é um produto de acumulação a longo prazo, mas que ela entrega um benefício muito grande, exatamente por não precisar passar por inventário. E hoje discute-se em alguns estados já a cobrança do ITCMD. É isso que está tramitando no nível federal. Existe um projeto de lei, mas esse desfecho ainda está por ocorrer, a gente não sabe se tende a passar ou não. Falando de previdência ainda, vale destacar que ela precisa respeitar a legítima, diferente do seguro. O que é legítima, né? Quando a gente falece, metade do nosso patrimônio é de direito dos nossos herdeiros legais. A outra metade eu posso doar para uma ONG ou fazer o que eu bem entender. A previdência, ela precisa respeitar isso, mas não quer dizer que eu preciso deixar metade do meu saldo em previdência para um herdeiro legal. Se no meu imposto de renda eu tiver 2 milhões de patrimônio e eu tiver 500 mil em previdência, não está ferindo a legítima porque não está ultrapassando 50%. Então o resto do patrimônio eu posso fatiar entre os herdeiros e a previdência usar para quem eu bem entender. E a previdência, assim como o seguro, né, na maioria das seguradoras, é uma liquidez que os beneficiários, no caso, conseguem acessar em até 30 dias. Né? Então é uma liquidez extremamente ágil, com uma tabela de imposto de renda diferenciada do resto do mercado. Se contratado o plano no regime de alíquota regressiva, pode ser a 10% apenas de imposto de renda e não precisa passar por inventário. Né? Então acaba tendo esse benefício, essa eficiência. No momento que eu brinco, não é uma questão de se, é uma questão de quando, né? Sim. Yoran, então como a doação em vida pode ser estruturada para proteger esse patrimônio? Legal. Então, basicamente, qual que é o trade-off aqui, né? Por que eu doaria um patrimônio de maneira antecipada, se isso pode ocorrer após o falecimento? Basicamente, a gente está travando o valor presente, né? Então, eu posso pegar um patrimônio que seja tanto patrimônio mobilizado quanto um patrimônio financeiro, já fazer a doação hoje, já deixar no nome dos meus herdeiros legais e fazer o recolhimento do imposto. Né? Então, assim, eu acho que o que vale destacar aqui é que, independente se eu estou doando em vida ou independente da estrutura patrimonial que eu esteja criando, no momento que houver a alteração de titularidade sobre um bem, vai ser pago um imposto. Né? Então, se você fizer isso em vida, a tendência é que você gaste menos, seus herdeiros gastem menos, você não, né? Porque você já está doando patrimônio, é sacanagem você ter que pagar ainda imposto, mas é o que acontece na maioria dos casos. Mas para os herdeiros acaba já tendo essa facilidade, inclusive, eu acho que é o cenário que a gente mais encontra é os herdeiros já terem liquidez. Né? Que na maioria dos casos o patrimônio fica na titularidade ali do patriarca e da matriarca, e daí num evento desse, né, os herdeiros não têm liquidez o suficiente para pagar um imposto para poder passar a titularidade dos bens, e daí começa todo um processo, um imbróglio que muitas vezes pode ser judicial, se houver algum tipo de litígio, alguma discussão ali sobre esse patrimônio. E daí às vezes a gente brinca que tem um patrimônio muito imobilizado, mas precisa pegar um crédito, precisa correr atrás de uma linha para conseguir pagar e ser dono daquilo que é seu por direito. Então, quando a gente doa parte em vida, né, e eu acho que aqui parte é o ideal, a gente exatamente já deixar uma liquidez suficiente, principalmente para essas famílias que já têm um patrimônio imobilizado de maneira muito considerável. Né? Querendo ou não, hoje ainda, quando a gente olha ali, a divisão é 80-20, né? Independente do tamanho do patrimônio financeiro, pode ter certeza que o imobilizado, pelo menos aqui na nossa região, ele tende a ser maior, na maioria dos casos. Sem dúvida. Falando um pouco sobre
as atualizações, a reforma tributária, as mudanças que estão acontecendo, como isso está impactando na decisão do investidor, do proprietário para fazer essa doação, ou como ela impacta depois disso, Legal. Então, basicamente, esse foi um ano que teve bastante mudança, né, em lei. Desde o começo do ano, praticamente, Previdência tem sido revisto. Primeiramente, a alteração da modalidade de plano, que antes não era possível, você só podia trocar de PGBL para VGBL, agora você pode inverter essa ordem. E principalmente a tabela de imposto também pode ser mudada ao longo do caminho na hora de transformar em renda, podendo escolher também a tabela atuarial para ser paga essa renda, ou na hora do pagamento dos beneficiários eles poderem escolher essa alíquota de imposto. Alíquota mínima 10%, alíquota máxima 35%. Qual que é o impacto que isso causa? Basicamente, com todas essas alterações, e tem muitas respostas que a gente não tem, tá? Nem mesmo a área jurídica das seguradoras que nós atuamos juntos tem, porque ainda é tudo muito novo para o mercado, né? A gente não sabe nem como que é o operacional disso e como que se dará internamente dentro das seguradoras. Então, eu acho que o que vale destacar é para isso que nós estamos aqui, né? Eu brinco que se eu tô com uma dor de dente, eu vou no dentista. Então, vale destacar todo o trabalho que o nosso time de assessoria faz, né? Como eu reforcei anteriormente, a Warren foca no modelo de Wealth Planning. Então, nós temos a figura do assessor, que está ali entendendo a principalidade do cliente, que são os seus investimentos, mas por trás desse assessor existe um time de especialistas que está constantemente em contato com o mercado, acompanhando as novas regras e em contato com as seguradoras ou todos os parceiros comerciais, exatamente para a gente trazer essa informação e daí, pautado em fatos, a gente ir diagnosticando qual é o melhor cenário e quais são as soluções que se encaixam. Um fato muito relevante que vale destacar na alteração da norma é que agora não é mais possível ter veículos exclusivos de previdência, né? Então, quando a gente olha o cliente alta renda, né, a gente está falando de patrimônios acima de 10 milhões de reais, você poderia ter um fundo exclusivo da sua família com todos os benefícios que o produto te traz na modalidade de previdência, né? De acordo com a nova regra, um único titular ou um grupo familiar não pode ter mais do que 70% do PL do produto, né? Então já não pode mais ser considerado. E daí, de novo, alteração na regra. Então, senta, entende, cliente, vamos lá, vamos ver. Aonde isso te afeta? Normalmente, qualquer alteração de lei ou de regra, qualquer norma, é sempre para novos negócios daquela data para frente. Nunca afeta o passado, nenhuma decisão de lei. Quer dizer, vivemos no Brasil, né? O futuro é incerto, quiçá o passado, mas na teoria é assim que funciona a lei, tá? Quais são os riscos associados à falta de planejamento no processo de sucessão, tanto da Previdência como de seguros? Bom, acho que a primeira e principal dela é a liquidez ou falta dela, né? Então, como o Iora bem trouxe, muitas famílias acabam centralizando o patrimônio em nome do patriarca ou matriarca da família, né? E isso afeta de forma que esse patrimônio vai ser inventariado na falta dessa pessoa. E com o processo de inventário sendo muito longo aqui no Brasil, dependendo do estado, pode levar mais de 2 anos um processo de inventário, falta liquidez, inclusive, para pagar o imposto, que é o ITCMD, para acessar esse patrimônio, né? Então, tanto a parte de seguros quanto de previdência acaba gerando essa liquidez imediata de até 30 dias após o envio da documentação, para facilitar a família, ou pelo menos trazer liquidez para poder passar por esse processo, para poder pagar as contas dentro de casa, que muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas por mais que a família tenha patrimônio, se esse patrimônio está travado, tu não tem liquidez para pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então, o seguro de vida e a previdência acaba trazendo essa eficiência também na parte de liquidez. E outra parte que eu acho extremamente importante é a parte de litígios, né? Então, a gente vê, tanto seguro quanto previdência, tu consegue designar beneficiários não precisando respeitar a legítima, e que também vai resolver um problema de litígio entre os herdeiros, de alguma briga judicial, alguma questão nesse sentido, porque a pessoa que está contratando esse serviço, ele já vai ter designado os beneficiários de acordo com a distribuição que ele definir. Gabriel, quais são os impactos da tributação nos valores recebidos por beneficiários de seguro de vida e previdência? Então, no caso de seguros, a gente não tem nenhum tipo de tributação envolvida.
Então, na hora de receber o benefício, não tem tributação sobre TCMD, Imposto de Transmissão do Patrimônio, e muito menos de Imposto de Renda. Já no caso de Previdência, o Iora vai explicar um pouquinho melhor. Quando a gente olha pelo aspecto, né, tributário, a Previdência ela tem duas tabelas de imposto de renda. Ela pode ser contratada na modalidade progressiva ou na regressiva. Normalmente, né, para fins de sucessão, a pessoa ela acaba usando a Previdência como um produto de acumulação, então ao longo de uma vida, porque ela apresenta inúmeros benefícios, como não ter um come-cotas, que é a antecipação do imposto de renda, que acontece 2 vezes ao ano, ali entre maio e novembro, que nada mais é do que o leão ir lá e morder um pedacinho do teu patrimônio. Isso não acontece na Previdência, independente da classificação do fundo. Pode ser de renda fixa, multimercado ou renda variável. Quando a gente olha pelo aspecto sucessório, né, a gente olha o saldo do cliente e a gente acaba contratando normalmente numa tabela regressiva. Por quê? Após 10 anos do aporte, a alíquota de imposto sobre esse patrimônio é de 10%, né? Diferente do resto do mercado, onde na maioria dos casos chega até 15%, né? No teto ali sobre imposto, né? O menor imposto. Então a Previdência ela acaba trazendo a rentabilidade sobre o seu principal, porque esse cliente ele pode usar em vida, tanto em forma de renda quanto em resgates, e num caso de sucessão, você além de ter tido a rentabilidade sobre esse patrimônio, você acaba, né, os seus herdeiros pagam menos imposto para poder acessá-lo. E de novo, reforçando, não entra em inventário, acessa a liquidez na maioria das seguradoras em até 30 dias. Por isso que é tão importante ter a orientação correta na hora de planejar ali os investimentos, né? Perfeito. Eu até gosto sempre de fazer um comparativo quando a gente pega um fundo tradicional de mercado, né? A ideia é um cenário super hipotético aqui. Imaginando que eu aportei lá R$1 milhão a uma janela de 30 anos, com uma rentabilidade de 6%, a uma taxa de administração, vamos lá, condições normais, iguais de temperatura e pressão, um fundo tradicional de mercado e um VGBL contratado na modalidade regressivo. Num processo sucessório, a diferença financeira aonde vai cascatear para a próxima linha hereditária ali de herdeiros é de 33% a mais de dinheiro no bolso dos herdeiros. O mesmo dinheiro. Apenas porque o produto ele apresenta eficiência de não ter o come-cotas ao longo do período e de não passar por inventário e ter uma alíquota menor de imposto. Então, né, falando em números, para trazer grandeza, 33% é bastante dinheiro, né, independente do valor aplicado. Então, basicamente, na Warren nós somos uma corretora completa, né? Então, reforçando aqui, em tamanho de grandeza, nós temos mais de 20 bilhões de ativos sob curadoria, presença de marca em praticamente todo o país, mas com atuação local, com atuação proprietária em 9 praças. E eu gosto sempre de destacar a presença de marca que nós temos em Santa Catarina. Dos nossos 9 escritórios, 5 são aqui no estado. Então, a gente tem uma forte história com o local. Basicamente, quando a gente olha a tese da nossa empresa, a gente olha a ineficiência que o mercado brasileiro de investimentos apresenta na distribuição de produtos, né? E quando eu falo produtos aqui, valores mobiliários, produtos de investimento, um CDB, um LTN, enfim, essa sopinha de letras, né? Basicamente, hoje a gente entende que o mercado ele é complexo, né? Por quê? Investir nada mais é do que essa sopinha de letras, né? Eu brinco que a minha mãe ela não sabe a diferença entre um Preto 3, Preto 4, LTN, NTNB, LFT e assim por diante. Ele é conflitado, né? Porque exatamente por ela não saber, ela acaba buscando delegar essa decisão em ajuda de alguém que entende. E aí entra o modelo de assessoria tradicional, onde basicamente a remuneração do profissional que está ali sugerindo produtos não está diretamente atrelada a entregar rentabilidade para o cliente, porque o modelo é assim. Então, pode ser vendido um produto A em detrimento do B, por algum tipo de incentivo, que não necessariamente seja o produto mais adequado para aquele cliente naquele momento de vida. E, basicamente, a gente entende que ele é ineficiente quando a gente olha a indústria. Por quê? Né? Trazendo um paralelo aqui bem rápido, os Estados Unidos, eles apresentam as duas maiores, o país apresenta as duas maiores bolsas de investimentos do mundo, a NYSE e a Nasdaq. A NYSE tem 25 trilhões de dólares e a Nasdaq tem 22.
No Brasil, nós somos a 20ª maior bolsa de investimentos do mundo, com quase US$ 1 trilhão. Então, a gente olha que é um mercado livre e disponível muito maior do que o nosso, e não existem 13 mil RIAs, que nada mais são do que os distribuidores de investimentos, como se fossem os nossos assessores. Quando a gente olha o mercado brasileiro, nós temos quase 30 mil assessores vinculados à CVM, que é o órgão fiscalizador e regulamentador. Por que isso, né? Porque praticamente a atividade do profissional assessor no modelo de comissões é gasto 60% do tempo com atividade operacional, que é criação de carteira, alocação em produto, e atividades operacionais e de compliance. Afinal, se eu tenho 50 clientes e eu preciso fazer um rebalanceamento dado um vencimento de um CDB que aconteceu na carteira dos 50, eu preciso mandar 50 ordens de compra. Para isso, eu preciso ver qual é o call de alocação, ou qual é a recomendação, ou se tem alguma meta de produto embutida para usar dessa liquidez. No modelo da Warren, a gente gosta de brincar que nós somos simples, mas não confunda simplicidade com simplório. A gente gosta de trazer o cliente para perto, por isso que a gente entende que investir por objetivos, ele é mais aderente, né? E daí, voltando ao exemplo da minha mãe, se eu conversar com a minha mãe, falar, olha, esquece a sopa de letrinhas, esquece tudo isso. Agora, o quanto tu consegue guardar, o que tu quer com isso, no caso dela, aposentadoria, e em quanto tempo tu pretende se aposentar. E daí a gente entendendo o objetivo, o fluxo de caixa e o tempo para alcançar, eu consigo perguntar, ela sabe me responder isso, né? E somado a isso, é uma pergunta super simples de se teu patrimônio diminuir no meio do caminho, vai te dar uma dor de barriga? Pautado nisso, eu sei o perfil de risco dela, eu sei onde ela quer chegar e quando ela quer chegar. O produto tanto faz, desde que ela alcance o objetivo de vida dela. Então a gente brinca aqui que na Warren, quando a gente bate as nossas metas, a gente está ajudando os clientes a alcançarem seus objetivos, né? Então isso é bem legal de se falar. Basicamente, quando a gente olha o conflito, a gente entende que nós somos alinhados. Por quê? Se eu estou te falando que o produto é o menos importante, porque o importante é a gente ter aquela rentabilidade para alcançar o seu objetivo no prazo que tu almeja. Seria muito injusto eu receber pelo produto se eu estou desprezando ele e eu estou te falando que eu vou escolher o melhor produto para você. Por isso que a gente se remunera através de uma taxa de gestão para entregar serviço. E esse é um modelo mais alinhado do mundo. Desde 2012 no Reino Unido, né, só esse modelo vigora, foi quando o órgão regulador virou a chave e começou a bater em cima da transparência do mercado. Na Austrália já roda assim há muito tempo e nos Estados Unidos quase 90% do mercado já opera nessa modalidade, né, que é um FII fixo que nós chamamos. Qual que é o grande ponto disso? O nosso time, né, os nossos assessores, a Warren como empresa, ela só consegue ganhar mais se o cliente ganha mais, porque a gente cobra um FII sobre o patrimônio do cliente investido. Por isso que a gente fala que os nossos interesses estão alinhados, né? Não tem como a gente ganhar mais se o cliente não estiver ganhando, né? É meio que lógica, na verdade. Os super ricos que a gente brinca ali, né? As pessoas que já têm estruturas exclusivas, todos operam nessa modalidade, né? O dono da corretora de 2 e 3 letras operam, né? O seu dinheiro está investido assim, né? Mas o do cliente não, né? A gente brinca, né? E o Tito sempre gosta de usar aqui, pô, eu vou beber da água limpa aqui, mas eu vou para os meus clientes vender a que tá um pouco mais sujinha, né? E eu tô parafraseando ele, tá? Esse é o nosso CEO. Eu gosto bastante desse tom mais provocativo. Então, basicamente, a gente consegue aproximar os clientes, né, do porquê alcançar os seus objetivos, ser transparente com relação ao nosso modo de trabalhar, como a gente se remunera, e tudo isso acaba sendo muito mais eficiente, porque o nosso time de relacionamento, ele está preocupado em estar perto do cliente. Lembra que eu comentei que a gente foca no modelo de Wealth Planning? Como que eu vou entender quais são os seus objetivos de vida? Quais produtos vão fazer sentido, um seguro, uma previdência, independente ao longo da sua jornada, se eu estou gastando 60% do meu tempo com atividades operacionais? Então, no nosso modelo, a gente consegue entregar isso porque o nosso time ele faz alocação através de carteiras administradas, onde o nosso time de Asset Allocation está lá escolhendo o produto que compra, que vende, atrás de um monte de tela que eles ficam monitorando o mercado o dia inteiro, né? E isso é mais interessante por quê? Porque no momento que tem uma realocação, que seja lá de 50 clientes, o nosso time de alocação ele aperta um botão
e a gente usa muita tecnologia para entregar isso, ele sensibiliza a carteira de 100 mil clientes que estiverem posicionados naquele ativo com um clique. E o nosso time está fazendo o quê? Está tomando um cafezinho perto do cliente, entendendo seus objetivos de vida, né? Então, a nossa capacidade de atendimento, a nossa margem de lucro, e nós somos uma operação que tem fins lucrativos, né? Vale destacar isso, que não é só vir aqui e falar que nós somos alinhados, é claro que a gente pretende crescer o nosso business, acaba sendo mais interessante. Então, lá na última linha eu consigo ser mais barato para o cliente no final do dia, em alguns casos, e mesmo assim ter mais receita, porque a nossa margem consegue ser maior exatamente por causa desse ganho de escala e de toda essa tecnologia que consegue conectar o melhor dos dois mundos, né? O atendimento com a alocação de uma maneira de wealth. É uma proximidade que, além de trazer mais segurança, né, para quem está investindo, também aproxima um pouco e desmistifica essa sopa de letrinhas que é muito complicada para muita gente também, né? Não, então, pautado em tudo isso que a gente vem comentando aqui, um dos pontos muito importantes e da forma que a gente personaliza esse planejamento para o cliente, a gente costuma utilizar uma ferramenta de planejamento financeiro que chama-se Warren Life e que a gente consegue entregar para esse cliente um planejamento futuro, onde ele sabe quanto que vai crescer o patrimônio dele, como que vai ser alocado esse patrimônio, quanto que ele vai precisar aportar na linha do tempo. Então a gente já consegue prever diversas coisas, inclusive esse problema, entre aspas, sucessório, né? Então dessa forma a gente consegue distribuir se daqui a pouco ele vai precisar de uma previdência, construir uma previdência na linha do tempo, para chegar lá no futuro, lá no momento de aposentadoria e já ter um fundo suficiente para cobrir os custos de sucessão, ou se daqui a pouco o seguro de vida vai ser uma das ferramentas mais eficientes nessa parte, ou até mesmo as outras estruturas, como holdings offshore, levar dinheiro para fora do país, né, para trazer maior eficiência. Então é uma forma que a gente consegue entregar, através do nosso Warren Life, esse planejamento e prever o futuro de forma bem direcionada para o perfil do cliente. Então, falando de previdência, e principalmente esse ano, onde nós tivemos algumas mudanças no produto, uma delas foi que agora o cliente ele pode mudar a tabela do imposto de renda, tanto no VGBL quanto no PGBL, né? Antes só era possível da progressiva para regressiva, agora, tanto no ato do acesso à renda ou até mesmo de uma sucessão, os beneficiários, eles podem escolher qual alíquota nesse momento, assim como a alteração da tábua atuarial frente à renda, caso o cliente em vida queira utilizar. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Ioran. Fiquem ligados aqui no YouTube e para mais informações, acompanhem o perfil da Warren no Instagram.